Então vamos lá. Olá, ouvintes. Estamos começando aqui o podcast sobre a matéria de FMC2, com o professor Maxwell para o trabalho de TRIZ. E hoje a gente vai falar sobre a FMC2, suas características, o que precisa, como era a metodologia dessa matéria. E o nosso professor convidado que já ministrou essa matéria é o professor Maxwell Silva. Então, para começar, professor, falando sobre, antes de começar sobre a disciplina em si, eu gostaria de saber sobre o senhor, quando foi que o senhor ministrou essa matéria e qual foi o período, né? O quanto tempo? Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Tá. Essa disciplina de Fundamentos Matemáticos 2, na verdade, eu comecei a ministrar ela no semestre passado, né? Eu fui contratado como professor substituto pelo Instituto Metrópole Digital, e aí no semestre passado a gente teve essa oportunidade de justamente ministrar essa disciplina de Fundamentos Matemáticos 2. Eu acho que era para uma turma lá no período, quarto período, se eu não me engano, terceiro ou quarto período. Sim, foi só uma turma, né? Isso. Tá Foi só certo. uma. Então, começando esse bloco um, que é sobre a disciplina em si, gostaria que o senhor descrevesse como é essa disciplina, quais são os principais tópicos abordados e qual a carga horária. Tá. Bom, a disciplina de Fundamentos Matemáticos 2, eu acho que ela segue mais ou menos a mesma linha da Fundamentos Matemáticos 1, né? A carga horária delas são equivalentes, as duas são disciplinas de 90 horas, né? E a de Fundamentos Matemáticos 2 também era de 90 horas. Eu diria que os principais tópicos da disciplina de Fundamentos Matemáticos 2 seria a parte da matemática, a matemática discreta, né? Digamos assim. Onde a gente tem um costume de estudar a parte de matemática contínua, né? Muitas das vezes em outras disciplinas, mas Fundamentos Matemáticos 2 está lidando mais com aquela parte da matemática discreta, ou seja, aquela coisa mais pontual, né? Hum? Onde você analisa, consegue contar. Então, a gente vai rever muitos assuntos que a gente viu de forma contínua antes, mas de uma forma mais discreta. Por exemplo, a gente começa com a parte lá, introduzindo a parte de conjuntos, conjuntos numéricos, relações de conjuntos, só que isso tudo visto de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Levando em consideração tanto a parte de demonstrações, que às vezes a gente precisa fazer, para tentar demonstrar algum teorema, alguma coisa do tipo, como a gente também consegue ver isso aplicado de uma forma um pouco mais avançada, não tão simples como a gente tem o costume de ver, né, a parte de conjuntos como disciplina de matemática elementar, por exemplo, ou disciplinas mais básicas, né, do curso. Uhum. E aí a gente segue para outros conceitos, né, onde a gente vê a parte de relações. Na segunda unidade a gente vê muito essa parte de interpretações de relações com os conjuntos, como aplicar isso também um pouco na parte de programação, né? Tentando entender todos os conceitos. E aí no finalzinho a gente tem a parte lá das estruturas algébricas. E aí é um conceito, é um assunto um pouco mais diferente da parte de fundamentos matemáticos, né? Ela não envolve tantas demonstrações assim, mas é base para outras disciplinas. Ou seja, as estruturas algébricas, a gente aprende os diferentes tipos de estruturas algébricas, e isso daí vai ser utilizado nas disciplinas futuras também. Sim. E o senhor, como você falou aí, mexe com algumas áreas de TI nessa matéria. Então, qual seria a importância em si dessa matéria? O que ela consegue agregar no funcionário e no curso de TI? Eu diria que essa disciplina ela vai ajudar muito para aqueles profissionais que mexem, que lidam com programação, né? É tanto que ela o nome da disciplina já tem muito a ver com isso, né? Fundamentos matemáticos para a computação. Então, eu acho que aquele aluno que ele conseguir ir bem nessa disciplina, ele consegue sair com um raciocínio lógico bacana para fazer a aplicação de certos conceitos que a gente vai ver na disciplina, né? Para a parte de programação. De certa forma, ajudaria ali na implementação de alguns algoritmos, né? Sim. A aplicar esses conceitos. E não só na parte de algoritmos, mas sim também na resolução de problemas. Eu acredito que ela ajuda muito, porque ela tem um fundamento muito forte de matemática que é necessário em algumas outras disciplinas. Algumas provas, né, os conceitos de provas e demonstrações também são totalmente úteis, principalmente, por exemplo, na parte de cálculo diferencial. Algumas coisas dá para utilizar lá também. Sim, sim. Quer fazer uma pergunta, Tiago? Então, pode ser. Professor, falando de FMC2, como que o senhor enxerga que essa disciplina, ela se relaciona aí com as demais que o aluno vai ter na grade do BTI?
Eu diria que os fundamentos matemáticos 2, na verdade, eles se relacionam, né, primeiramente com o primeiro fundamento, né, que a gente vê, porque de certa forma, uma continuação, né, aplicando a outros conceitos, mas, como eu disse na pergunta anterior, tem uma forte relação também, principalmente na parte de cálculo diferencial, eu diria. Existem algumas demonstrações lá que são vistas em Fundamentos Matemáticos 2 e que, se o aluno compreender bem lá, em Fundamentos Matemáticos, na parte de cálculo diferencial não vai ser um problema. Então, não vai ficar algo tão abstrato para ele ali naquela apresentação. Então, Sim, ela se relaciona principalmente nessa parte, acho que na parte também da parte de contagem, né? Probabilidade, estatística, também vai ajudar bastante os alunos que forem bem nessa disciplina, nessa parte. sim. E para encerrar esse primeiro bloco, em uma frase curta, qual seria para você descrever essa disciplina para convencer um aluno a querer pagar ela? Primeiro, outra pergunta que eu acabei esquecendo, ela é uma disciplina obrigatória, opcional, eletiva, do curso do BTI? Certo? Ela é uma disciplina obrigatória do curso. Obrigatória, certo. Então, como é que você convenceria para um aluno que às vezes não tem tanto interesse, não parece, só quero fazer uma frase curta assim para dizer, poxa, isso aqui é legal. Tá? A frase curta seria o seguinte: se você deseja ser um bom profissional da área, um bom programador, digamos assim, da área de TI, essa disciplina é fundamental. Sim, Ela vai trazer todos os princípios básicos que você precisa ali para conseguir seguir essa linha. perfeito. Então, a gente começa agora o bloco 2 que a gente fala mais sobre as metodologias e o Uhum, perfil do aluno em si para essa matéria, né? Então, como foi a sua metodologia de ensino nessa matéria? Como é essa metodologia? uhum. Tá, a gente seguiu o seguinte, tá? A disciplina ela é estruturada em 3 unidades, né? Então, a metodologia que a gente seguia lá era uma metodologia onde a aula era feita de forma expositiva, né? Sim, Utilizando o quadro, alguns recursos visuais quando necessário, mas majoritariamente é quadro, né? E aí essa parte teórica é vista em sala de aula e o conhecimento que o aluno adquire, ele poderia ter ali, ser provado a partir de avaliações, né? Só uhum, que para isso a gente utilizava algumas listas de exercício para fazer aquele treinamento, né, a prática dos assuntos vistos em sala de aula. E a nota da unidade era dividida em duas partes, né? Ou seja, uma parte trabalhos e outra parte a avaliação do final de cada período, né? De cada unidade, na verdade. sim, Então ficava essa divisão. E aí esses sim, trabalhos eram feitos em grupo. sim. E o aluno, geralmente, quando ele chega, ele precisa ter competências e conhecimentos específicos. Qual você diria que são esses conhecimentos e competências que precisa estar lá para conseguir entender e compreender todo aquele assunto? Certo. Aí realmente é bem importante essa pergunta, tá? O aluno que ele vai cursar a disciplina de Fundamentos Matemáticos 2, ele tem que vir com um bom embasamento da parte de lógica proposicional, né, que vai utilizar muito também essa parte de lógica proposicional, principalmente para algumas deduções ou para entender alguma metodologia, algum método ali, vai ser fortemente aplicado. Vir com uma boa base também dos métodos de demonstração, né? Prova direta, indireta, prova por absurdo. Então, esses tipos de provas também vão ser totalmente utilizáveis lá na disciplina, tanto na parte inicial da primeira e segunda unidade, quanto na parte de estruturas algébricas, que geralmente é colocada no final, na última unidade, né, desse curso. E, sem dúvida, a parte de matemática básica, que é muito importante também, porque nessa realmente requer muitos cálculos. Sim, Então, a parte algébrica também vai ser muito utilizada. Então, eu diria que essas três coisas: lógica proposicional, você ter um bom conhecimento de lógica proposicional, matemática básica e a parte de demonstrações, provas e demonstrações. sim, sim. Vai lá, Thiago. Mas além, professor, além desse conhecimento aí que o aluno tem que ter, teórico, como o senhor mencionou, a disciplina de FMC2, ela necessita aí de outras disciplinas prévias que o aluno tenha cursado, como Sim, requisito, né, nesse caso? E aí, acredito que quais sim. seriam? O senhor Acho que uma das sabe? principais seriam a matemática elementar, né? E ela traz esse embasamento básico aí de matemática para essa disciplina. Fundamentos Matemáticos 1, claro, que é onde você vê essa parte de provas e demonstrações aplicadas à teoria dos números, né? Então, isso aí seria um requisito básico também. E a parte de contagem. A parte de contagem também ajuda muito. Esses Sim, três, acho que esses três, o aluno que ele vier bem com esses três requisitos aí, ele vai conseguir ir bem na disciplina. Não teria sim. nenhum problema.
E quais as maiores dificuldades que você vê dessa disciplina? Alguma unidade específica, algum assunto específico? Qual seriam esses obstáculos? Eu acho que o maior obstáculo que tem nessas disciplinas é realmente ele fica mais pautado na parte da matemática básica, tá? Na questão de manipulações algébricas, esse tipo de coisa. Que é essa parte onde pega mais os alunos, né? A gente não está muito acostumado, muitas das vezes, com algumas notações ou com é, algumas formas de calcular alguma coisa. Então, essa parte da matemática básica, digamos assim, é a que pega um pouco mais os alunos. E outra unidade que também pega um pouquinho também seria a última unidade, que é a parte de estruturas algébricas. Então, Sim, você vai ver algumas definições que são um pouco mais distantes, né, do que a gente está acostumado, embora a gente utilize conjuntos que a gente conhece, mas eu acredito que a parte de notações, a notação, ela pega um pouco o aluno também. Então, entender bem a notação seria um requisito para o aluno ir bem nessa parte de estruturas algébricas, por exemplo, e não se confundir, de certa forma. aham, Aí, seria isso. perfeito. Para a gente encerrar esse bloco 2 e a partir entramos no bloco 3, que é sobre técnica, ferramentas e raciocínios que essa matéria necessita, ou que você levou para aula. Então, teve alguma, fora quadro, como você comentou, alguma coisa por fora, como ferramentas, alguma linguagem ou plataforma que eles podem usar para estudar dessa forma, essa matéria? Nessa especificamente é um pouco mais difícil, tá? Porque a parte mais é muito teórica, né? Essa parte de Fundamentos Matemáticos 2. Mas eu Sim, diria que uma ferramenta que poderia ser utilizado seria para aqueles que programam, né? Alguma linguagem de programação seria essencial para você conseguir tanto implementar alguns algoritmos relacionados à aula. Acho que isso aí seria essencial para fazer uma compreensão bacana dessa questão. Porque visualmente realmente é muito pouco. A parte visual dessa disciplina é muito pouco. Então, é muito mais teórico realmente. Mas esses recursos de programação ou programas que ajudem nessa parte de provas e demonstrações também seriam totalmente aceitáveis para essa sim. parte. Vai lá, Tiago. Professor, na disciplina, tem algum desafio, alguma questão, algum problema clássico que o senhor geralmente demonstra ali para os alunos a se tratar da disciplina? Sim, tem. Tem, sempre tem, né? Sempre em toda disciplina tem alguma coisa bem clássica, assim. É, a gente tem um problema bem clássico na disciplina de Fundamentos Matemáticos 2, que é quando você está ali no finalzinho da segunda unidade. Onde você precisa, por exemplo, demonstrar as relações, algumas relações entre conjuntos, a união de conjuntos, por exemplo, colocada de forma geral, né? Pelo princípio da indução. Então, o princípio da indução é um conceito que você vê na disciplina de Fundamentos Matemáticos 1, né? E aí a gente utiliza ele justamente para provar uma relação bem importante lá da Fundamentos Matemáticos 2. Então, digamos que seria um exemplo clássico aí que sempre tem que ter nessa disciplina também. Porque o aluno acaba utilizando aquilo que ele aprendeu, né? Aprendeu na disciplina anterior, que às vezes parece não fazer tanto sentido, mas nessa parte, essa ferramenta, essa técnica de demonstração, ela ajuda muito no entendimento de uma forma que é utilizada, que é bastante utilizada na disciplina de Fundamentos Matemáticos. Sim. E a gente falou sobre o que o aluno precisa trazer de bagagem para acessar essa matéria, e a partir disso, o que o aluno precisa desenvolver para dizer, beleza, ele está aprovado em FMC2, ele conseguiu, ele entendeu os assuntos, o que ele precisa desenvolver. Eu acho que o aluno, quando ele sai dessa disciplina, ele tem que ter várias coisas assim antes da mente, tá? Ele tem que ter melhorado um pouco a parte de raciocínio lógico, né? Principalmente como aplicar os conhecimentos de lógica proposicional, da parte lógica que eles aprenderam tanto na disciplina de Fundamentos Matemáticos 1, ou na parte de geometria euclidiana, por exemplo, também vê um pouco disso, como na parte de lógica mesmo em si, ele tem que sair com esse conhecimento aplicado. Digamos assim, ter um vislumbre de como ele poderia aplicar aquilo ali, por exemplo, na construção de um algoritmo. Como ele conseguiria utilizar aquelas técnicas para reduzir, por exemplo, o tamanho de um algoritmo e tornar ele mais eficiente. Isso aí seria uma boa expectativa também para os alunos. Sim, E da parte matemática. Conhecimento matemático ele acaba avançando um pouco mais também para o aluno que sai dessa unidade. Ele vai com algumas técnicas melhores, né? Ver algumas novas técnicas de demonstração também, que não são vistas nas disciplinas anteriores. E aí isso também vai ajudar ele no processo de desenvolvimento para a carreira profissional. Tem que sair com sim, isso. perfeito.
Então, a gente encerra aqui esse bloco 3 que é sobre técnicas, ferramentas e raciocínio. E a gente entra nesse último bloco, que é o bloco para a gente fechar esse assunto da matéria e sobre dicas que o senhor poderia dar. Então, você tem alguma recomendação de material que é acessível para que o aluno consiga se aprofundar, estudar sobre esse conteúdo? Sim. Eu acho que, além dos livros, né, que estão descritos lá no portal da disciplina de vocês, todos aqueles livros que estão lá são muito bons, tá? Então, fora aqueles livros, eu acho que seria interessante também alguns assuntos, alguns sites por fora, né? Porque, principalmente na disciplina de estrutura algébrica, por exemplo, é uma disciplina que não tem uma literatura muito boa, pelo menos, tá? Na minha opinião, os livros eles não explicam tão bem. Então, você vai ter que Sim. escolher realmente um livro, ou um livro muito bom, ou você vai ter que ser capaz de procurar algum bom material na internet para conseguir entender esse assunto de uma forma melhor. E aí eu proponho para os alunos, geralmente, alguns cursos da Univesp, né, que estão lá na, no YouTube. Então, tem alguns muito bons, assim, que trazem um pouco dessa ideia da parte de estruturas algébricas também. E algum livro de matemática discreta. Alguma coisa, alguma aula de matemática discreta também por fora. Porque aí vai ajudar o aluno a compreender melhor essa parte do assunto. Mas Sim. especialmente a parte de estrutura algébrica, eu acho que é a mais complicadinha, assim, do ponto de vista. Foge um pouco mais do assunto, né? Uhum. Vai lá, Tiago. Professor, qual dica ou conselho o senhor daria para aqueles alunos que têm mais dificuldade aí acerca do assunto? Acerca do assunto, a dica que eu dou é o seguinte, é fazer muitos exercícios, eu acho. Acho que se você conseguir trabalhar bem a parte de exercícios e entender o que você está fazendo ali, isso sai naturalmente, tá? Porque tudo que é utilizado na disciplina, na verdade, não é algo tão estranho. Porque o curso de vocês, ele foi estruturado de uma forma que ele vem com a carga matemática inicial, né? Desde o início ao fim. Então, eu acredito que a forma como os alunos chegam lá, se eles foram bem nas outras disciplinas, são totalmente capazes de seguir nessa disciplina. O problema é se ele teve alguma dificuldade nessas disciplinas anteriores, então, muito provavelmente, também vai haver dificuldade na disciplina atual. Então, eu acredito que esse seja o problema. Então, tentar iniciar a disciplina, pelo menos tentando tirar essas dificuldades que tiveram nas disciplinas anteriores. Conseguir sanar um pouco dessas dúvidas antes de começar a disciplina seria melhor. Eu acho que a disciplina flui muito melhor nesse ponto aí. Porque a maior parte dos problemas vem de disciplinas anteriores, não é em si da disciplina atual. Então, é uma deficiência que você vem, você traz, você chega com ela, e aí essa deficiência acaba indo com você até o final do curso, né? Da unidade. Então, eu diria que é estudar os pontos que você teve mais dúvida nas disciplinas anteriores, os que estão relacionados com a disciplina de fundamentos matemáticos. Sim, perfeito. Então, a gente, para a última pergunta, né? Quais são as principais perguntas que os alunos fazem sobre essa matéria? Sobre se ela é difícil, quais são as principais perguntas? Tem alguma clássica, assim, que alguém sempre chega e pergunta sobre alguma informação específica? Uhum. Acho que uma das clássicas é aquela, onde é que eu vou usar isso, né? É, Sempre essa pergunta ela surge em sim, praticamente todas as disciplinas. Mas essa apareceu muito, né? Onde é que a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento? E aí, na ocasião, a gente mostrava, né, alguns exemplos de como isso poderia ser aplicado, por exemplo, na construção de algoritmos. A parte de estruturas algébricas em si também pegava muitos alunos, então eles perguntavam também muito o porquê daquela disciplina estar presente ali. Porque ela destoa, quem for pagar essa disciplina vai perceber que ela destoa muito do que é visto na parte de Fundamentos Matemáticos 2. Então, a parte de Fundamentos Matemáticos 2 até a primeira e segunda unidade é uma coisa, quando a gente entra na terceira, parece que é outro curso, que é essa parte de estruturas algébricas. Mas aí surge realmente essa pergunta, né? O porquê mudou tanto? Por que essa mudança brusca, né, de conteúdo? Mas justamente porque é uma parte final ali que vai ajudar vocês nas outras disciplinas. Então, na parte de vetores, nessa parte de álgebra linear, por exemplo, é muito importante esse conhecimento básico de fundamentos matemáticos. Isso é visto na última unidade, né? Essa parte de sim, estruturas algébricas. Então, acho que a pergunta clássica seria essa: aonde é que a gente vai utilizar esses sim, assuntos? sei. E para finalizar, eu vou fazer algumas perguntas rápidas e você vai responder. Eu vou dar duas opções, você responde, é 70% de X e 30% de Y, tá certo? Então, sobre metodologias clássica e ativas, como você classificaria? 70% clássica e 30% ativa. Certo. Sobre discussão social ou técnica? Seria 50-50. 50-50?
Avaliações, provas ou atividades? Novas atividades, seria também 50-50. 50-50? Tá certo. Atividades individuais ou em grupo? Nesse caso, nesse semestre específico, a gente fez em 100% em grupo. Mas 100% em foi um grupo? caso, mas foi um caso atípico, porque a gente começou o semestre um pouco atrasado, né? Sim, sim. Sobre a abordagem, é teórica ou prática? Acho que diria 80% teórica e 20% prática. Certo. E a carga horária, presencial ou EAD? Presencial, 100% presencial. 100% presencial. Perfeito. Então, gostaria de agradecer por esse momento que você disponibilizou seu tempo para a gente falar e dar essa introdução para quem tiver assistido sobre a matéria de FMC2. Algumas palavras, Thiago? Alguma coisa? E fica aqui o agradecimento pela disponibilização e vai ser de grande valia aí para os alunos, que a gente sempre tem essa dificuldade, né? E Uhum. também essa curiosidade de saber como vai ser, ou o que esperar, né, da Sim, disciplina. sim. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e até uma próxima. Professor, agora já encerrou a gravação, só estou achando como encerrar aqui, mas achei. Algumas